Fadiga. O que é fadiga? Como que ela acontece? Quais são os tipos de fadiga? Como se maneja essa fadiga? Qual é a sua importância? Bom, eu já gravei um vídeo de fadiga, sobre fadiga aqui no canal, porém eu abordo lá apenas a fadiga do sistema nervoso central. Não abordei a fadiga periférica, e inclusive aqui achei aquele vídeo muito do ruim. Senhores, aquele vídeo ficou muito ruim, mas eu postei do mesmo jeito, pois toda experiência é válida. E novamente, venho aqui com esse tema, porém de uma forma muito mais dominada, eu espero. Bom, vamos sem mais enrolação, para esse vídeo talvez ficar um pouquinho mais curto do que os vídeos convencionais. O que é a fadiga? A fadiga, ela se trata de uma redução temporária e irreversível do desempenho físico. Ótimo. Manifestada como uma diminuição da força, da velocidade de potência, da coordenação ou da capacidade de sustentar uma tarefa. Isso aqui é muito interessante, porque, por exemplo, na coordenação, vamos supor que você dormiu um pouco mal e tá com aquele cansaço. Em relação à coordenação, você não teve um prejuízo na capacidade total de produzir força, mas sim de como manejar essa. Então, a eficiência do seu movimento fica menos precisa. E isso, obviamente, vai reduzir a sua capacidade de produção total de força. Mas não que a força não esteja lá. Ela acaba por não ser um fenômeno exclusivamente muscular, nem ocorrer apenas durante o exercício. Ela, além de ocorrer durante o exercício, ela se propaga além como uma forma de inflamação, por isso a gente tem que ter um período de recuperação, tanto para a fadiga periférica quanto neural, e também ela pode ocorrer por fatores estressores. Então, uma vida agitada, noites mal dormidas, podem contribuir para essa sobrecarga e talvez estar adiantando um período de deload ou revolume para a sua sessão de treino. Esses fatores associados aos estressores externos da sua vida cotidiana tendem a afetar mais o sistema nervoso central e a sua capacidade de gerar comando motor elevado. Então, a sua tolerância ao esforço percebido diminui e a eficiência da coordenação motora, como a gente falou agora, também. Na prática, isso significa que a mesma tarefa passa a exigir maior esforço percebido, mesmo sem uma alteração na carga externa. Como comentamos, existem dois tipos de fadiga: a fadiga do sistema nervoso central, a periférica. A do sistema nervoso central se refere ao sistema nervoso central gerado, o transmitido, que se dá na medula espinhal ali, e a periférica se dá no próprio músculo, principalmente em decorrência do acúmulo de metabólicos exercidos pelo exercício físico, pela repetição da tarefa. Tratando-se do sistema nervoso central, ela se refere à limitação no comando neural e pode ocorrer de duas formas distintas. A primeira que a gente vai comentar é o comando motor gerado. Ela ocorre no córtex motor quando há uma redução da capacidade de gerar um alto drive neural, que se refere à intensidade do comando motor gerado pelo córtex em direção aos motoneurônios do músculo, e também uma questão de sustentar esse drive. Então, por exemplo, aquela sua série pesada, pou, 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 sabe aquela parada de brigar com a carga, quando você às vezes dá uma travada e segue, aquela travada, você cai mais rápido, você não consegue brigar com a carga, o seu drive diminui. E a fadiga no comando motor gerado está fortemente associada à percepção de esforço aumentada. Essa percepção de esforço pode ser aumentada tanto com a intensidade mais alta, quanto mais baixa do seu trabalho na academia. De que forma? Por exemplo, a intensidade mais baixa geralmente vai trazer uma maior acidose metabólica, vamos dizer assim, as repetições mais altas. Essa dor, esse feedback aversivo no músculo, geralmente aumenta a percepção de esforço aqui e tende a causar um aumento mais aguda do drive do que os trabalhos de alta intensidade, onde a gente vai ter um aumento da descarga corolária, que se refere a uma cópia interna do comando motor central, que é enviada simultaneamente para as áreas sensoriais associativas do cérebro. O que eu quero dizer? A descarga corolária, ela ocorre durante o movimento. É ali, ó, é central, é real, é ao vivo. Pegou o supino, tá acontecendo aqui. Você está fazendo a cópia interna durante o movimento. Durante o movimento você está fazendo aquela cópia interna. E quanto mais se desgasta, mais custoso é fazer essa cópia interna e gerar esse drive. Como consequência, a gente vai ter um menor recrutamento efetivo das unidades motoras ao decorrer da sessão. Isso é algo esperado.
Guys, eu não quero vir aqui para falar que vocês têm que tomar cuidado com a fadiga, que a fadiga vai pegar vocês. Não, não é nada disso. Nada de fobia em relação a isso. A gente não quer evitar a todo custo a fadiga. A gente quer manejar ela da melhor forma possível. E a melhor forma possível de manejar ela é fazer o treino mais eficiente, que é aquele treino de alta intensidade, aquele treino sem muita firula, aquele treino. Cara, o bom treino ele vai te ferrar, ele vai te fadigar. Mas essa fadiga, ela é boa, você quer atingir ela, você não quer fugir dela, você quer atingir ela. O bom trabalho gera geralmente esse cansaço. Todas as séries do meu trabalho de musculação eu levo até a falha total. Falha total não, porque não é assim, não, a fase excêntrica do movimento acaba que não é sempre que eu tenho uma ajuda ali. Mas em relação à falha concêntrica, é sempre até o talo. E eu recomendo você fazer isso, pelo menos, até você saber, ter certeza de conhecer o seu próprio corpo, pois trabalhar com as repetições na reserva exige um autoconhecimento próprio muito elevado. Mas até você desenvolver esse autoconhecimento, você precisa trabalhar de forma ferrenha e dura com o extremo, digamos assim, o extremo benéfico. Também, como consequência prática, a gente vai ter uma redução da taxa de disparo, que é a frequência com que o motoneurônio envia potenciais de ação para a fibra muscular, sendo que os potenciais de ação são um sinal elétrico que desencadeiam a liberação de cálcio para a contração muscular. E vamos partir para o comando motor transmitido. Essa aqui é muito interessante. A gente pode estar tendo ali uma geração do sinal, então uma geração do comando, mas uma transmissão menos eficiente. Pô, você tá com energia, mas não transmite ele bem. E comumente, esses drives, esses tipos de fadiga estão sempre associados. A gente tem uma redução do comando central gerado, a gente vai ter uma redução do comando central transmitido, assim como a fadiga periférica, porque tudo em decorrência, nesse cenário ótimo, vamos pensar assim, do exercício físico, do manejo do exercício físico, da percepção de esforço se elevando durante as séries. Então, é comum que esteja tudo ligado. Bom, aqui nós temos o comando sendo adequadamente gerado no cérebro, ou não, dependendo da onde você estiver na sua. Como comentamos, a relação da fadiga e transmissão do comando motor se refere à sua transmissão pelos motoneurônios na medula espinhal sendo atenuada. E quais são seus mecanismos envolvidos? Uma redução da excitabilidade medular. A excitabilidade medular se refere à facilidade com que os motoneurônios da medula respondem ao sinal descendente do cérebro, certo? Descendente porque vem de cima para baixo. A dessensibilização progressiva dos motoneurônios ativos, que ela vai ocorrer principalmente pela ativação repetida e sustentada dos mesmos motoneurônios nas mesmas tarefas e tendo como uma consequência prática o sinal neural chegando de forma enfraquecida à fibra muscular. A intenção de força não se converte totalmente em produção mecânica. Isso se o comando motor central gerado estiver em bom estado. Então, caramba, eu tô com muita energia, mas não sai. E por que que isso pode acontecer? Vamos supor aqui um cenário. Você está trabalhando de forma repetida os mesmos movimentos e só que não está gerando um desgaste, uma percepção de esforço muito elevada, mas está gerando um desgaste na questão da transmissão do sinal, por exemplo, na sensibilidade, causando essa tal dessensibilização. É você tentar e não sair. Você sente que tem força, mas não sai. Nesse sentido, mais ou menos. Mas como nós comentamos, está tudo mais ou menos ligado. Agora, em relação à fadiga periférica, que se dá no próprio músculo, por duas questões principais. Pelas questões dos íons de cálcio e pelo acúmulo de metabólico. Ela envolve limitações bioquímicas, elétricas e mecânicas, sendo os principais mecanismos uma redução da excitabilidade da membrana. Essa é um mecanismo tardio referente à fadiga periférica e se dá pela menor capacidade do sarcolema. O sarcolema é a membrana plasmática da fibra muscular, ok? De propagar os potenciais de ação. Também vai se dar numa falha no acolopamento excitação-contração, que é o potencial de ação chega no túbulo T, mas a liberação do cálcio para a contração muscular
acaba sendo menos ineficiente. Temos uma própria redução da sensibilidade ao cálcio. O cálcio está, então ele está presente, mas os miofilamentos de actina e miosina acabam por responder menos a ele, tendo ali uma menor força de cruzada, menos pontes cruzadas efetivamente, uma taxa de desenvolvimento de força menor. Também podemos falar então e quais seriam os metabólitos associados à fadiga periférica. Temos dois principalmente: os íons de hidrogênio, fosfato inorgânico. Eles vão ser produtos da contração muscular e a repetição da tarefa traz mais acúmulo deles, certo? É interessante aqui comentar, por exemplo, o lactato foi muito discutido como um mecanismo de fadiga. Não, o lacto ele ajuda a manejar essa fadiga periférica, essa acidose metabólica, digamos assim. E de que forma ele faz isso? Ele faz isso de duas formas, utilizando os íons de hidrogênio para sua produção e utilizando os íons de hidrogênio para sua saída, pois o lactato, para ele sair do músculo, ele precisa dos íons de hidrogênio, ele vai passar pelo fígado, fazer o ciclo de e voltar como glicose. Ele passa pelo processo chamado gliconeogênese, que é a transformação de compostos não carboidratos em glicose. Isso é muito interessante, pois então a gente tem o lactato sendo um agente contribuinte para para o manejo da fadiga em geral. E de que forma o acúmulo desses metabólitos eles interferem na produção de força? Principalmente na questão das pontes cruzadas. Então, o fosfato inorgânico, por exemplo, ele vai se ligar ao cálcio e vai impedir que o bom cálcio seja usado ali nas pontes cruzadas, nos miofilamentos de actina e miosina, reduzindo o seu potencial de produção de força. Agora, um tópico interessante: por que as tarefas de alta intensidade contribuem para uma menor percepção de esforço, uma menor fadiga acumulada, digamos assim? O trabalho de alta intensidade e baixa duração tende a ser mais favorável porque exige um menor tempo sob tensão, gera um menor acúmulo sustentado de metabólitos, eleva o comando neural de forma aguda e não prolongada e permite uma maior recuperação entre os esforços, porque você vai fazer sua série máxima ali de 5, 6 repetições, por exemplo, e vai descansar uns 2, 3 minutinhos. Isso entra em total contraste com tarefas longas, submáximas, contínuas, que mantêm o sistema neural sob drive elevado por mais tempo, elevam progressivamente a descarga corolária, aumentam o custo central e periférico por unidade de estímulo, sendo assim, do ponto de vista do custo de fadiga, estímulos intensos e bem dosados tendem a ser mais eficientes, menos desgastantes. Agora, um tópico extra, para finalizar esse tema, que seria o porquê a fadiga precisa ocorrer. A fadiga é basicamente um mecanismo de sobrevivência. Imagina que tudo isso que a gente falou não ocorresse e você pudesse produzir força no talo o tempo todo. Irmão, provavelmente você não ia sobreviver muito tempo, porque essa forma de limitar a nossa produção de força é uma forma de garantir que o nosso ATP, digamos assim, não se esgote. Se você é um pouco mais entendido da área, não fique embasbacado com o que eu acabei de dizer, tudo bem? Para esgotar o ATP é uma tarefa impossível, muito difícil você esgotar o seu ATP, principalmente nos treinos convencionais de musculação. O treino convencional de musculação vai estar esgotando ali principalmente o glicogênio muscular, mas mesmo esse não chega a 50% do seu glicogênio muscular ser esgotado. Caramba, é pouco, né? Não é mesmo? Então, por exemplo, aquela questão que o Ganley fez de fazer aquele treino louco, deve ter esgotado bastante, mas assim, não chegou a perto de um esgotamento total. E também isso tende a ser desnecessário, com toda certeza, porque o mecanismo que envolve principalmente os ganhos de força e hipertrofia é a tensão mecânica. E isso não exige um esgotamento acentuado do ATP. Claro que naquela situação ali era visando a depleção completa para estar trazendo um carb up top para o dia da competição. Na verdade, não era dia da competição, era estratégia pré-competição, para ver como é que eles iam se sair. Mas de qualquer jeito, não é necessário fazer isso. E quando a gente tem essa redução total do ATP, por exemplo, isquemia, não deixar o fluxo sanguíneo passar, a gente tem necrose, o seu músculo necrosa. Então não, o seu ATP, você morre, você falece.
Então não, seu ATP não pode esgotar, ele não vai esgotar, seu corpo não vai deixar, ele é muito inteligente. Sendo então o ATP não só esse para a produção de força, mas também para a manutenção do potencial de membrana, desprendimento da miosina da actina, também para a integridade estrutural celular, sendo assim, mesmo os exercícios mais extenuantes e extremos que a gente tem, eles reduzem significativamente o glicogênio e a fosfocreatina presente, não o ATP total. Isso ocorre porque os mecanismos de fadiga reduzem esse recrutamento neural, reduzem a liberação da sensibilidade ao cálcio, desaceleram o ciclo das pontes cruzadas. Tudo isso diminui a taxa de consumo de ATP. A fadiga, ela acaba por surgir antes que o ATP colapse, preservando a viabilidade celular. Sendo assim, então, para finalizar, a fadiga é um fenômeno multifatorial, ela é reversível, depende de contexto, é essencial à sobrevivência e emerge de uma interação entre limitações do sistema nervoso central e limitações periféricas do músculo, sendo um mecanismo que limita o desempenho antes que o custo energético se torne irreversível. Senhores, foi isso. Como mensagem final, quero deixar muito claro: não somos inimigos da fadiga, inclusive buscamos ela, fadigue, como diria o nosso querido Trained by JP, o Jordan Peters, que treina no talo todas as suas sessões, treine no talo, treinem vigorosamente. Isso aqui não passa de um vídeo informativo, explicativo, para falar para vocês sobre a fadiga, seus mecanismos de ação, manejo, e espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Estou querendo mudar um pouco esse formato dos vídeos técnicos, então eu estou utilizando um pouco mais o material de apoio aqui para me guiar, me sinto mais seguro com ele. Quero saber o que você achou. Deixa aqui o like se você gostou dos B-rolls novos e seguimos.